bem, bom dia. Hoje, dia 26 de abril de 2023. Aqui quem fala é Solomon von Heckelstein, da Alien, o banco de todos os médicos. E esse é o canal de Escola Financeira para Médicos. É um projeto que temos, onde levamos o conhecimento do mercado financeiro, suas regras, leis, costumes, para os associados e não associados. Temos também uma extensão para um grupo que é a Escola de Mercado Financeiro, que se estende aos não médicos. Vamos lá então, agora vamos responder uma questão que ficou ontem não deu tempo de responder. Vou colocar aqui que a questão exatamente era: o que é modalidade FDIC, são fundos de investimento em direitos creditórios? Só. O que é a modalidade de fundo de investimento em direitos creditórios? Haviam 3 opções. Uma fintech. Não. Essa está fora. Abaixo, melhor taxa anual de retorno por emprestar consignado aos funcionários públicos. Na realidade, não está errado, mas isso não explica o que é a modalidade. Melhor taxa anual de retorno por emprestar consignado aos funcionários públicos, podendo se estender também a funcionários de empresas comuns, é a operação que ele pode estar incluso. E ali embaixo, a empresa adquire os direitos creditórios gerados pelas empresas contratantes. Também é uma operação, mas se aproxima mais do que é o FDIC. Vou explicar então o que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. De maneira mais simples, é um investimento de renda fixa. Nós estamos habituados a letras, quando você vai no banco, né, em geral, oferecem letras atrelados ali, indexados ao CDI, algum índice do mercado, que seria onde se vende uma renda fixa ou títulos do governo, né, títulos federais. FDIC é um investimento de renda fixa, ou seja, como seu rendimento está atrelado a uma taxa previamente acordada, o investidor sabe desde o início a quantia total que vai receber ao final da aplicação. A principal diferença entre os outros tipos de aplicações é: direitos creditórios têm relação com parcelas de cartão de crédito, cheques, aluguéis que uma empresa tem a receber. São dívidas que são convertidas em títulos, repassados a terceiros por meio de securitização. Depois a gente pode trabalhar, segura essa palavra securitização, a gente pode conversar sobre isso. Um exemplo: diferente de um fundo de ações, no qual o investidor espera que o valor de uma empresa vá se valorizar, né? Então você compra a ação lá, Petrobras, a R$1, nossa, maravilha, e você aguarda que ela chegue a 25, 100 mil, né? Então ali o seu lucro está na venda daquela ação. No FDIC, o dono da cota do fundo tem o seu capital atrelado a créditos que uma empresa tem a receber. Então vamos lá. Você colocou o seu dinheiro num fundo, é um condomínio, né? Então você foi lá e investiu no fundo, colocou lá R$1 milhão nesse fundo. Esse fundo, por sua vez, ele pode, né, numa das operações, emprestar de maneira consignada ao salário de um funcionário. Então, obviamente, de acordo com as leis de consignado, antes dele ter acesso a esse dinheiro, efetua-se o pagamento diretamente ao credor, ou seja, o fundo. Então, ali é líquido e certo que vai se receber esse empréstimo de volta. Então, vamos lá, determinou então taxa de juros 2% ao mês. Do outro lado vem o funcionário, o cidadão, faz o empréstimo. Precisa de um empréstimo consignado, igual a gente vai no Santander, às vezes, pega lá o empréstimo consignado. Faz o contrato, você já sabe quando você vai pagar, né? Já sabe quantas parcelas serão e todo mês vai pagando. Isso é extremamente seguro para os dois lados. De um lado, ele sabe quanto ele vai pagar, sabe quanto ele pode pegar, até porque tem lá um limite até 30% do potencial financeiro, quer dizer, ele nunca vai pegar um empréstimo que estoure a possibilidade dele pagar. E do outro lado, o fundo, ele empresta com a certeza de receber. Dessa forma, participar de um fundo, um FDIC, é muito bom, né? Se busca a renda fixa, né?
ações, renda variável, outra plataforma, possibilidade de lucros e prejuízos, ou prejuízos, não infinitos, mas vai até zero, então deu zero, acabou o seu lucro, vendeu a ação, vendeu a empresa, faliu. Ou lucros, né, conforme a empresa vai subindo, mas não determinado a questão tempo. Você pode esperar 10 anos uma empresa chegar ao valor que você espera. No fundo, no FDIC, né? Tem esse nome aí, FDIC. É certo, é determinado. Vale a pena? Vale. Aqui na Allium, esse mês, abrimos, né, um análogo, já que é para apenas associados da Allium Sociedade Médica, análogo a um fundo desse tipo. Então, parece muita operação, mas é uma situação interna. Então, o associado, às vezes, vai lá, pelo que eu vi, 2,8 a taxa de empréstimo. A nossa taxa de empréstimo, em geral, muito próximo de 50% do que é o mercado estranho, né? O mercado de fora. Para finalizar, então, o FDIC pode ser constituído sob a forma de condomínio aberto ou fechado. É um fundo, então sempre é um condomínio. Ele pode ser aberto ou fechado e ter o prazo de duração determinado ou indeterminado. Então, condomínio aberto, para entender, entrada de novos cotistas, aumento de participação dos antigos, por meio dos novos investimentos, ela é permitida. Então, a qualquer momento pode entrar mais gente e você pode colocar mais dinheiro, né? E o FDIC aberto tem prazo indeterminado. Ele vai recebendo dinheiro, ele vai, enquanto está acontecendo, enquanto tem condôminos, tem acionistas, ele existe. Agora que acabou o acionista, não tem mais como manter o condomínio. Condomínio fechado é outra situação, então a entrada e saída de cotistas não são permitidas. Existe um período de captação, então fala, nesse fundo aqui nós vamos captar 3 bilhões de reais para poder emprestar ao mercado. Então, captou os 3 bilhões, fecha, não entra mais ninguém. Não vai ter mais nenhuma rodada de investimento. E além disso, também não é permitido o resgate de cotas por decisão do cotista. O que acontece? Então, você participou, colocou 1 milhão, e você, depois de 5 anos, você fala, quero pegar tudo de volta, o meu dinheiro, decidir investir em outra coisa. No condomínio fechado, não é possível resgatar antecipadamente isso. Você vai ter que aguardar o prazo determinado. Logo, então, tem no seu estatuto também o prazo determinado de duração. Então, esse FDIC vai durar 10 anos. E aí você colocou 1 milhão e durante os 10 anos você vai receber ali os dividendos, né, o pagamento dos juros. 10 anos. Deu 10 anos, aí, em geral, o próprio administrador, ele devolve o dinheiro e, em geral, também, após a devolução, ele convida para outro fundo. Dessa forma, num voo panorâmico, aprendemos aqui o que é um FDIC, que é um investimento de renda fixa, diferente do que estamos a conhecer. Fundo de investimento em direito creditório, em direito de crédito, de receber. Agradeço muito sua audiência até aqui, espero que tenha gostado. Caso tenha dúvidas, coloque aqui, né, onde estiver, no YouTube ou na plataforma de podcast, ou usa o telefone, né,